Quinta ao Vivo. Olá, estamos aqui no terceiro bloco do Quinta ao Vivo. São muitos anos de programa, muitos convidados, mas hoje a convidada é inédita. Não tinha passado por aqui ainda, só o seu esposo algumas vezes, ele ainda comentou com a gente. Então a Daiane está estreando o primeiro programa no Quinta ao Vivo, o primeiro de muitos, porque são muitas as experiências, mais programas. Porque você que está aí tem que ficar por dentro do que está acontecendo com os teus irmãos, as experiências de fé, as experiências de cura, e são inúmeras. E hoje a Daiane nos relatou uma experiência de fé, de cura, e retomar a questão da consagração e de ouvir Deus. Não é, Daiane? De ouvir Deus, porque Ele fala com a gente e Ele nos instrui até do que vai acontecer. Sim, nos previne, nos avisa. E nós, muitas vezes, somos filhos desobedientes e não queremos ouvir o nosso Pai maravilhoso que nos cuida, nos protege, nos avisa de tudo. Mas a Daiane, no seu testemunho, ela falou... Uma das partes do seu testemunho falou de algo muito importante, do grupo familiar em que ela participa. Hoje, a Daiane participa de 2 grupos familiares. Ela conheceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo através do grupo familiar do seu pai. Mas hoje, ela já tem um grupo familiar na sua casa também. E é assim que Jesus nos ensina, de casa em casa. Tem uma palavra que os irmãos não precisam abrir, mas ela está em Marcos, né, no capítulo 6, e ela fala da multiplicação dos pães e peixes, em que Jesus fala para os seus discípulos, que estavam assustados, como é que iam fazer para alimentar toda aquela multidão, e Jesus diz para os seus discípulos, assenta todos em grupos de 50, em grupos menores, que todos eles vão se alimentar. E aí vocês sabem que houve a multiplicação dos pães e peixes. Mas o que quis dizer isso? Assenta eles em grupos de 50, em grupos menores, porque a multidão era de 5.000 pessoas. Assenta eles em grupos menores, porque ali eles vão encontrar mais intimidade, porque ali eles vão conversar, trocar experiências e vão receber a palavra do Senhor também. E assim são os grupos familiares que a Daiane colocou aqui pra gente, que no grupo familiar Deus também falou muito com ela. E Deus fala com você e fala comigo. Quantas coisas foram nos ensinadas e reveladas em grupos familiares. Eu e o meu marido também, Daiane, como tu sabe, somos filhos de grupos familiares. A gente descobriu essa obra maravilhosa em um grupo familiar. E é um ambiente aconchegante, porque a casa é íntimo, geralmente é dos teus parentes mais próximos. Então, ali tu já conhece a todos e convida pessoas, às vezes tu tem uma colega de trabalho, uma amiga, tu fica tranquila em convidar ela para ir na tua casa, para participar de um estudo bíblico. E ali, quanta coisa que a gente aprende. E eu creio que a Daiane pode falar um pouquinho para nós, um pouquinho mais dessas experiências dos grupos familiares, tanto da casa do pai dela, quanto da casa dela. O que mudou nessas 2 casas a entrada do grupo familiar? Bom, do início, né, do grupo, ele já chegou mesmo para mudar totalmente a nossa rotina, né? Porque o do meu pai é de sexta-feira, né? E antes da gente vir para a igreja, né, eu tenho 2 irmãs que trabalham comigo, né? E você não frequenta a igreja, sexta-feira, calor, barzinho, cerveja, né? E aí era o inferno da vida do meu pai, né? Porque que pai gosta de ver as filhas, né? Socada em barzinho, tomando, né? Não que você esteja fazendo uma coisa errada, mas não é ambiente nem não vai te fazer bem, né? E o que acontece? E bebia, passava do ponto. Então, assim, até minha mãe fala, uma das coisas boas e ela não larga de fazer é porque agora todas as filhas dela, sexta-feira, tá dentro de casa, ninguém bebeu, não tem briga, porque chegava a um ponto, né, de ter brigas, porque você fica alterada, então virava realmente um inferno na casa do meu pai, né. E graças a Deus, assim, eu tive muita experiência com um grupo familiar, Deus sempre falou comigo. Na casa do meu pai, eu acho que já tá com mais de 2 anos, né? Uhum. Mais de 2 anos que o netinho faz lá. Então, Deus sempre falou comigo, e não só comigo, é com todo mundo,
Minha família inteira tem experiência. Dá para vir cada um aqui fazer um programa, porque tem experiência que não acaba mais. E lá na minha casa não foi diferente. Na verdade, a gente só começou depois que a gente se afastou. A gente passou por um problema, que a gente mora em apartamento, e a gente tinha mudado recentemente, e o nosso cachorrinho estava dando trabalho, e a gente não conseguia ficar saindo. Já saía de casa de segunda a sexta para trabalhar. E chegava uma quarta-noite, não tinha como sair, porque o cachorro começava a latir. Chegava domingo de manhã, não tinha como sair, o cachorro começava a latir. Então, a gente, se isolou, saía para trabalhar e voltava para casa. E nisso a gente se afastou da igreja. E quando a gente se afastou, ficou difícil voltar. Porque, assim, a gente se afasta, a gente pensa assim, é só até resolver o problema, é só hoje que eu não vou. Só que o hoje não deu, tudo bem, não deu. Todo mundo pode perceber que na próxima semana vai aparecer uma outra coisa que não vai dar. E quando você vê, você já está um bom tempo afastado, você já começa a olhar com outros olhos, começa a criticar as coisas, entendeu? Isso tudo eu acredito que Satanás vai usando, entendeu? A gente não está se alimentando, porque, querendo ou não, em casa a gente deixa muito a desejar a questão de alimentação, entendeu? Então, se a gente tem aquele costume, não, eu vou na igreja, então você sabe que ali vai entrar, entendeu? Você sabe que aquele horário você tem que ir para a igreja, você vai escutar a palavra, você vai escutar o louvor, e ali Deus fala com você, né? E o que aconteceu? O meu sogro, né, acabou emprestando, na época, o dinheiro pra gente fechar com vidro para acabar o problema do latido do cachorro sair. Ele até falou pra gente, olha, vou pagar para vocês voltarem para a igreja, né? Ele também é evangélico, né, mas ele frequenta, né, outra igreja. E ele falou, olha, eu não quero que vocês se afastam. Toma, faz e volta para a igreja, né? E o primeiro primeiro culto que a gente frequentou, o Cleider falou pra gente, vamos abrir um grupo na casa de vocês. E foi a melhor coisa, porque talvez, se não tivesse aberto o grupo, a gente já não teria ficado. Por quê? Você volta muito desanimado. Na primeira vez eu vim mais ou menos naquela obrigação. Eu tenho que vir porque meu sogro falou que eu fiz tal coisa, agora eu tenho que ir para a igreja, entendeu? E foi muito bom. Eu e o Wellington, assim, a gente não deixa de fazer. O nosso grupo é de 15 em 15 dias. A segunda-feira, aliás, quem faz é o pastor Cleider e a Grazi, eles que vão em casa, né, com a Marininha. E o dia que eles não vão, a gente faz lá o louvor, né? O meu marido, que é o Wellington, ele é levita, né, aqui da igreja também. E a gente participa também do relógio de oração também, que é segunda-feira, então você já embala tudo, né? Já vai embalando tudo, né? E é muito bom, e a gente já teve vezes que não deu para fazer, e a gente tá cansado, não era dia, você acaba não fazendo. Só que o nosso é na segunda, você já vê que a semana não vai. Já vai ruim a semana inteira. É verdade. E tem uma palavra que está em Hebreus 10, 25, Daiane, que diz, né, que não deixemos de congregar. Por quê? Porque a gente vai lá na congregação e recebe o fortalecimento espiritual. E o que tu colocou aí? Que tu já não estava... Quando chegou aqui, tu já estava se sentindo fraca e até desanimada. Por quê? Porque se nós, como seres naturais, precisamos nos alimentar para ficarmos de pé, quem dirá no espiritual se a gente não se alimentar? Óbvio que a gente cai. A gente cai mesmo. A gente não suporta as provações do mundo, porque o mundo está mandando muita coisa ruim para a gente. O que a gente vê ao nosso redor não tem nada de bom mais. Agora, no Senhor, a gente se fortalece e vai lá encarar o mundo, né? Vai lá, tá com a armadura, que nem a gente falou antes, vai lá, enfrenta tudo e volta feliz para casa. Mas porque a gente está nutrido, a gente está alimentado, a gente se alimenta no natural, mas muito mais a gente tem que se alimentar no espiritual, porque é dali que a gente tira a nossa força para seguir em frente, né? E agora também tem uma outra colocação aí que eu vou falar para a Daiane contar um pouquinho para nós da última experiência dela. Ela colocou para nós aqui que o marido dela, o Wellington, já é um levita conhecido aqui da Casa do Senhor, aqui na cidade de São Paulo. Mas a Daiane também está servindo ao Senhor agora, né? De uns meses para cá. E o Senhor
Tem uma palavra que fala, né, em 2 Coríntios 5,17, né, que ele faz tudo novo na nossa vida. O Senhor traz muitas novidades, eis que tudo se fez novo. E eu creio que essa foi uma grande novidade para a vida da Daiane, que é servir ao Senhor na equipe do áudio e vídeo. E, casualmente, ela é minha colega, porque eu também faço parte dessa equipe do áudio e vídeo. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo, o aprendizado é diário, mas também é algo muito importante na igreja, que é poder transmitir para as pessoas que não puderam vir por algum motivo para a igreja, e é uma ferramenta maravilhosa, porque às vezes tem um impedimento, alguma situação, e a pessoa teve que ficar em casa, ela está lá assistindo, porque tem uma equipe trabalhando, né, e disponibilizando essa ferramenta para ela. Então, Daiane, me conta dessa novidade que é participar da equipe do áudio e vídeo da Igreja de São Paulo. Bom, essa novidade, né, me pegou assim um pouco de surpresa, porque eu vou ser bem sincera, né? Quando a gente não é de frequentar a igreja no começo, né? Eu falava assim, nossa, e essas pessoas que, tipo, trabalham na igreja, né? Cada um tem o seu servicinho para fazer, né? Para ajudar. Credo, eu que não ficaria responsável por nada. Ter aquela obrigação de você ter que fazer alguma coisa, seja abrir igreja. Quando o Wellington falou que ia ser levita, eu falei, Wellington, pelo amor de Deus. Agora você vai ficar lá sendo levita, tem que ficar indo pra você ficar louvando. Critiquei. Falei, não tá, não tá bom. E aí, o que aconteceu? Passou um tempinho... Teve um caso que ia ter um encontro, né, Grazi? Eu não lembro pra onde vocês foram. No Sul, foi. E a maioria, quase 100% da igreja foi. Se encontrar com você, irmão, tá indo. Quase 100% da igreja foi. E o que aconteceu? Meu marido, né, ele fez o culto no dia. E quem ia ficar no som, né, no áudio e vídeo? Eu falei, ué, a Grazi falou pra mim, eu falei, e agora, né, não entendo nada, entendo um pouco de computador, né, mas é um sistema totalmente diferente, né, você transmitir, câmera, microfone. Eu não tinha experiência nisso, né? Mas, enfim, falei assim, vou quebrar esse galho. Vou quebrar esse galho e vou fazer, né? Não custa, né? Um dia. O que é um dia, né? Aí eu peguei, aprendi ali o básico, né? E eles foram pro encontro. E não é que eu gostei? Foi muito bom. A gente passa por muita experiência e para falar assim, tudo tem o motivo, né? Para você... tá fazendo aquilo, não é só, eu vou ajudar. É bom pra nós, entendeu? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito distraída. Se eu sento no banco, às vezes uma pessoa se mexe, eu já não consigo prestar atenção. Chega uma mensaginha no celular, eu me desvio muito fácil. Então, o que acontece? Deus me colocou nessa função... onde eu não posso nem olhar o celular, porque eu não posso perder nada. Trocou uma pessoa de microfone, eu tenho que, né, aumentar a voz, diminuir a voz, né, o louvor no telão, a câmera, né. Então, o que acontece? Isso me ajudou porque agora eu consigo prestar mais atenção. Agora eu presto mais atenção no louvor, porque eu tenho que passar a letra no telão, então eu fico lendo, coisa que às vezes eles cantavam e eu nem entendia o que estava falando, eu falei, tá bom, né, vamos bater palma. E agora, então, a gente começa a aprender, não vou falar que eu sei, porque eu não sei, mas a gente começa a aprender muito mais, questão das palavras, as palavras estão liberadas na hora do culto, a gente abre, né, na Bíblia lá, para poder passar, né, a passagem no telão, então, assim... pra mim, graças a Deus, é muito bom, eu consigo aprender mais, eu vou acompanhando, eu vou lendo, né, então isso eu acho que só tem a ajudar. E aí eles foram pro encontro, e a Grazi virou pra mim e falou assim, voltei, eu tô aqui, né, nesse, no próximo você fica. E nesse você fica, eu tô vindo, faz um bom tempinho já, né, Grazi? Alguns meses já. E pra falar sinceramente, assim, o dia que eu sei que eu vou vir, eu chego até antes, né? Eu quero chegar até antes, né? Não, eu venho e faço com gosto. E na questão, assim, quando passou uns meses, a Grazi falou assim pra mim, eu não tinha caído em si, a Grazi falou assim, você já tá trabalhando pro senhor. Lembra que você me falou? E eu falei assim, caramba, eu falava tanto que não queria trabalhar na igreja, né? E eu vi que, tipo assim, Deus colocou, né, no coração deles de me colocarem
E eu também, foi uma coisa assim que não foi forçada, eu faço de coração. E graças a Deus, depois que eu comecei a trabalhar, Deus abriu muito as portas para mim, como vem abrindo desde quando a gente entrou na igreja, sabe? Mas realmente falam que começa a trabalhar para o Senhor, que o Senhor trabalha para você. Entendeu? E o famoso Mateus 6,33. Então, trabalha para o Senhor, que o Senhor vai trabalhar para você. E eu, sinceramente, de quando eu casei, só o Senhor mesmo para estar trabalhando por mim. Amém. Porque é tanto testemunho assim que Deus vem, né, nos sustentando, nos levando assim a cada dia, desde quando a gente entrou na igreja mesmo. E é verdade, Daiane, porque Deus nos escolhe, e eu sei porque eu também tenho experiência particular sobre isso, que Deus tinha escolhido a minha casa e eu estava querendo correr do chamado. Tu também quis correr do chamado. Só que nem eu e nem você conhecíamos um versículo que está lá em Josué 24, no versículo 15. Então, Josué, o capítulo é 24 e o versículo é o final do versículo 15, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente achava que só os nossos maridos iam servir ao Senhor. Só que o Senhor tinha escolhido a nossa casa. Né? Tínhamos escolhido a nossa casa. Claro, mas a gente desobediente, resistente, colocando inúmeros empecilhos, mal sabia que já estava tudo organizado e que a gente ia servir ao Senhor. E tu sabe, Daiane, que uma das primeiras coisas que eu fui chamada na casa do Senhor, acho que a primeira mesmo foi na escolinha, né, porque acho que eu tinha a Marina pequena e eu morava no sul, então geralmente, né, as mães da escolinha, as mães são chamadas para a escolinha muitas vezes, e também as futuras mães, para estar auxiliando com as crianças. Mas o segundo chamado que eu tive foi para a equipe de áudio e vídeo também, né? E tu sabe que quando eu fui chamada, que temor, que frio na barriga me deu, porque eu não sabia nada. Nada. E uma das primeiras ações né, que eu tive que fazer em relação a áudio e vídeo foi participar do culto mundial em que eu cuidava do áudio, né, em que o apóstolo falava. E tu imagina como ficava meu coração, batendo a 150 por hora, porque eu tinha medo de errar, porque eu tinha temor, que é o que a gente tem, temor, responsabilidade por aquele momento tão precioso que irmãos estão ouvindo, estão escutando, estão assistindo, e a gente fica assim, temerosa. Mas o que a gente percebe é que o Senhor nos honra. Porque é só se colocar à disposição, que Ele até nos faz por nós, eu acho, né? Nos ensina na hora, porque foi assim que aconteceu comigo. E eu creio que contigo também. Então, Daiane, esse versículo de Josué 24, 15, nunca mais vai sair das nossas memórias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando Ele nos escolhe, a gente pode fugir para a direita, fugir para a esquerda, mas Ele nos acha. E quanto prazer e quanto alegria dá no nosso coração, que eu creio que dinheiro nenhum paga, a gente servir ao Senhor e poder ser útil na casa dele. E são inúmeras as funções que existe, né? Só que ele sabe, né? Ele já destina. Não, a Daiane é para essa função, a Graziela é para essa, o Wellington é para essa, e a gente serve com maior amor e as coisas dão certo e a igreja vai acontecendo, porque nós fazemos parte desse corpo e cada um tem uma função. E Deus já sabia qual era a nossa, não adiantava a gente fugir. Então, hoje estamos aqui, eu e a Daiane, aqui na Igreja do Senhor Jesus Cristo em São Paulo, contando as inúmeras experiências que a gente tem na casa do Senhor, nos grupos familiares, com a nossa vida pessoal e falando dessa alegria que é estar com o Senhor na nossa vida, que a gente não imagina ser diferente hoje. Então aqui eu me despeço. Se a Daiane quiser deixar alguma palavra ou se despedir dos irmãos, deixar algum ensinamento final, fica à vontade, Daiane. Bom, eu acho que eu já até falei bastante, né? Então, a única coisa assim que eu queria falar para todos é para não deixar mesmo de ler a palavra, procurar Deus. E sempre que você vê uma pessoa se afastando, você tenta puxar ela, porque só para quem se afastou mesmo sabe como é difícil voltar. Às vezes a gente olha a pessoa se afastando, a gente critica. A gente fala, olha lá,
Deus já fez tanta coisa por aquela pessoa e agora ela faz isso. Só que a pessoa não faz isso porque ela quer, entendeu? Ela tá sendo usada e a gente, como um corpo, né, que a gente tem que ajudar. A gente tem que estar todos juntos. E isso aqui a gente vê, é realmente o que a gente vê aqui na igreja, né? Todo mundo se ajuda, um irmão tá com um problema, o corpo inteiro pedindo oração. E é uma coisa, assim, muito bonita. Eu só tenho a agradecer, né, por Deus ter colocado eu, e não só eu, minha família inteira, inteira nessa igreja. E espero que Deus, né, nos ajude a estar cada vez mais firme na palavra mesmo. Em nome de Jesus. Então, aqui nós agradecemos a participação da Daiane Mauri, aqui de São Paulo, e esperamos você na próxima quinta-feira, no Quinta ao Vivo. Deus abençoe a todos. Quinta ao Vivo.